Aula de ciências começando, e na aula de ciência de hoje estaremos dando início a um estudo sobre o sistema circulatório, que será dividido em duas aulas. Então, inicialmente estaremos estudando uma parte do sistema circulatório e próxima aula estaremos fazendo uma continuidade sobre esse sistema, pois se trata de um assunto bastante longo, mas bastante simples também de se compreender. Então, permaneçam aí ligadinhos nesse vídeo e teremos com certeza a oportunidade de aprendermos algumas curiosidades, algumas importâncias a respeito desse sistema tão importante para o nosso organismo. O sistema circulatório é composto pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. Sua função é fazer o transporte de substâncias dentro do nosso organismo. O sistema circulatório faz o transporte dos nutrientes absorvidos pelo intestino delgado e também o oxigênio absorvido pelos pulmões. O sistema circulatório também faz o transporte de substâncias descartadas pelas células, como é o caso do gás carbônico e do excesso de água, também de impurezas da limpeza do nosso organismo, que sobram da limpeza do nosso organismo, além de micro-organismos mortos, como é o caso de bactérias e vírus. O sangue é formado por uma grande quantidade de água. Várias substâncias estão dissolvidas nessa água, outras não. Essas substâncias podem ser separadas por um aparelho chamado centrífuga, em um processo denominado centrifugação. Após a centrifugação, que é a separação dessas substâncias, observa-se uma parte meio amarelada e outra parte avermelhada. A parte amarelada é chamada plasma. Ok? A parte amarelada, chamada plasma, é composta por sais minerais, vitaminas, glicose e proteínas dissolvidos. A parte avermelhada é composta por células chamadas glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, e também pedaços de células, denominados plaquetas. Vasos sanguíneos são os tubos pelos quais o sangue flui dentro do nosso organismo. Os vasos sanguíneos que retiram sangue do nosso coração são chamados artérias. Os vasos sanguíneos que transportam sangue para dentro do nosso coração são chamados veias. Artérias retiram sangue do nosso coração, é por onde o sangue de dentro do nosso coração sai. Veias levam sangue para dentro do coração. Veias é por onde o sangue entra dentro do coração. Isso mesmo. Dentro do coração sai sangue e também chega sangue. Sai pelas artérias, chegam pelas veias. As artérias que saem do coração se ramificam. Significam formar raízes. Essas ramificações são mais finas e vão se afinando ao longo de novas ramificações e passam a ser chamadas de arteríolas. Os vasos sanguíneos, ou a parede dos vasos sanguíneos, o material que forma os vasos sanguíneos, tem uma capacidade de dilatação e contração muito grande. Quando é necessário passar uma grande quantidade de sangue
pelas artérias e arteríolas, eles se dilatam, as células se dilatam. Quando não há necessidade de circular pelos vasos sanguíneos uma grande quantidade de sangue, então elas se contraem. Essas arteríolas vão se afinando ao ponto de não serem mais vistas ao olho nu. No final dessas arteríolas, temos outros vasos mais finos ainda, chamados de capilares ou capilares sanguíneos. São nos capilares sanguíneos que ocorrem a troca de substância entre as células e o sangue. A parede dos capilares sanguíneos são finíssimos, só tem uma camada de célula para facilitar essa troca de substâncias entre o sangue e as células. Logo, substâncias saem de dentro da célula e entram no sangue. Substâncias saem do sangue e entram nas células, aonde? Nos capilares sanguíneos. Por exemplo, pode sair gás carbônico e água de dentro da célula e atravessar a parede dos capilares sanguíneos e chegar até o sangue. Substâncias saem do sangue, atravessa a parede dos capilares sanguíneos e atravessam a membrana celular e entram dentro da célula. Após os capilares sanguíneos, dá-se início às vênulas. Vênulas são ramificações das veias. Diferentemente das artérias e arteríolas, os vasos chamados veias e vênulas não possuem uma estrutura tão musculosa quanto as artérias e arteríolas. E também não apresentam a capacidade de dilatação e contração tanto quanto as artérias. E, como dito antes, vênulas e veias conduzem sangue para o coração, ok? São os vasos sanguíneos que vão conduzir o sangue para o coração. Seguindo um caminho bem abreviado que eu vou adiantar aqui, seria mais ou menos assim. O sangue sai do coração pelas artérias, passam para as arteríolas, né, que são as ramificações das artérias, passam lá nos artérios, né, tudo contínuo. Chega lá nos vasos, nos capilares sanguíneos, lá ocorrem as trocas, dando continuidade, passam pelas vênulas, pelas veias e retornam ao coração. Então veja aí o caminho que o sangue vai percorrer dentro dos vasos sanguíneos. Sai do coração, vai pelas artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias, coração. Este é o caminho ali percorrido pelo sangue dentro dos vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos são as artérias e veias, arteríolas e vênulas. E também os capilares. Os capilares fazem essa conexão entre arteríolas e vênulas. Eles fazem a ligação. É um tubo só que vai recebendo esses nomes ao ponto que elas vão afinando ou exercendo algumas funções, tá certo?